estreita sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Eu tenho certeza que já essa música trabalhou o coração de muitos. Mas duas coisas: não fique com medo, porque o chamado é para todos, e também não tire o corpo, porque o chamado não é somente para quem o Senhor está chamando para a vocação sacerdotal, religiosa, para uma comunidade consagrada. Não, o Senhor está chamando literalmente a todos. Para que você entenda bem, eu vou começar bem lá atrás. Você conhece a história de Abraão. Deus chamou Abraão, mandou que ele deixasse a sua terra e os seus parentes, e fosse para uma terra nova, desconhecida para ele, para começar tudo de novo, desde o comecinho. E Abraão vai, deixa a sua terra, deixa seus pais, leva a sua esposa Sara, que era estéril, e Deus insistindo com ele, que ele lhe daria uma geração numerosíssima. Veja quanta fé, uma terra nova, longe dos seus pais, dos seus parentes, Deus dizendo que ele vai ter uma grande geração, somente que a sua esposa é estéril. Sara até então não tinha tido filhos. Claro, Abraão acreditava que Deus podia mudar todas as coisas, e é por isso que ele vai, é por isso que ele obedece, e Deus começa a insistir que lhe daria uma grande geração. E deixa eu dizer, Deus até brinca, no melhor sentido da palavra, com Abraão. Um dia Deus o leva, numa noite estrelada, e os céus daquela região estão salpicados de estrelas, estrelas em número infinito, e Deus faz com que Abraão fique olhando para as estrelas. Depois de Abraão ter bebido aquela beleza, Deus diz: eu vou te dar filhos tão numerosos como essas estrelas, e serão mais ainda, os seus filhos serão como as areias da praia do mar. Só que a sua esposa é estéril, e passam os anos, entram outros anos, e nada muda. Por um lado, a fé crescia no coração de Abraão, mas por outro lado, os fatos mostravam o contrário. Até quando a própria Sara, quase que no desespero, entra por um caminho humano e diz a Abraão que ele pegasse uma escrava, era costume da época, que ela suscitasse um filho daquela escrava de Sara, porque assim pelo menos ela lhe daria um filho, porque do seu ventre ela via que não era capaz de lhe dar um filho. Abraão, infelizmente, vai na conversa de Sara, também ele desejoso de ter um filho, e até pensando com boa vontade que esta seria a maneira, a vontade de Deus, acaba se aproximando de Agar. Agar engravida, tem um filho, e Agar e esta criança acabam trazendo grandes problemas para Sara, depois para Abraão, para a própria Agar, uma enorme confusão, porque era um caminho humano, não era o caminho de Deus. Deus ia pelo impossível e não por aquilo que era possível. Agar era fecunda, mas Deus tinha um filho para Abraão da sua esposa Sara, que era estéril. Por fim, depois de muito tempo, depois que Deus mesmo visita Abraão, na figura daqueles 3 personagens que a Bíblia explica que eram 3 anjos, mas ao mesmo tempo a própria Bíblia diz, era o Senhor. Depois que
Deus mesmo, Deus uno e trino, visita Abraão. Sara fica grávida e depois tem o seu filho Isaac. Que beleza! A promessa de Deus tinha se realizado. Abraão agora tinha um filho e aquele filho começa a crescer. Foi o único, porque Sara continuava estéril. Aquele filho era o filho da promessa, era um milagre de Deus. Sara não deu mais nenhum filho para Abraão. Por isso o menino foi crescendo, estava lá pelos 12 anos. Quando o menino já pode ler a palavra de Deus, portanto já estava compreendendo as coisas, e Deus chama Abraão de novo e diz: agora Abraão, vai e sacrifica para mim o teu filho. E Abraão entendeu que Deus estava pedindo sacrificar. Não era apenas fazer um gesto de oferta, não, era sacrificar em sacrifício. Assim como naquele tempo eles pegavam uma ovelha, um cordeiro, degolavam aquele cordeiro e faziam descer todo o sangue, e o sangue era derramado sobre o altar. Depois pegava aquele cordeiro, colocava sobre a lenha do sacrifício, punha fogo naquela lenha, e daí o cordeiro todinho, ele era queimado, portanto imolado até o fim, nada sobrava. Tudo isso em oferta a Deus. E por que isso? Era a mentalidade da época. Eu não posso dar a minha vida, porque Deus não permite eu tirar a minha própria vida. Mas então eu entrego a Deus o que eu tenho de precioso. Eu pego o melhor do meu rebanho, eu pego uma ovelha, eu pego um cordeiro sem mancha, e consagro a Deus, e oferto a vida desse cordeiro, dessa ovelha, para Deus, em sacrifício. O que eu não posso fazer com a minha vida, eu faço através desse animal do meu rebanho. Mas é uma vida que eu estou entregando. Você pode imaginar o que se passou no coração de Abraão e no coração de Sara. E Deus não desistia da sua promessa. Deus lhe daria uma grande geração. Chegou o dia, isso está narrado no capítulo 22 do Gênesis. Abraão levanta muito cedo, pega o seu filho. Eles pegam a lenha para o sacrifício, pegam um cutelo, aquela faca muito pontiaguda, pegam também a pedra de atritar para tirar fogo daquela pedra. Levam tudo que era necessário para um sacrifício e começam a subir o Monte Moriá, que é o próprio monte de Jerusalém, o Monte Calvário, o próprio monte Sião, Monte Sião, é o próprio monte Jerusalém. Jerusalém e Sião é a mesma palavra. Moriá é este monte. Estão subindo, e o menino muito esperto, já tinha 12 anos, diz ao pai: pai, está aqui a lenha, está aqui a pedra para fazer o fogo, está aqui o cutelo para matar a vítima. Mas preste atenção à pergunta: onde está o cordeiro? Aquela palavra soa no ouvido de Abraão: onde está o cordeiro? Quem é o cordeiro? Onde é que ele está? E Abraão não tem a resposta. A resposta de Abraão é essa: Deus proverá meu filho. Ele segura o pranto, ele se afasta um pouquinho para que o filho não visse a sua emoção, mas aquilo fica soando no ouvido e no coração de Abraão: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a palavra de Abraão também ressoando no ar, nos seus ouvidos, no seu coração: Deus proverá meu filho, Deus proverá meu filho. Quando chega no alto do monte, Abraão faz tudo o que tem que fazer. Eles pegam pedras, Isaac, seu filho, ajuda, constrói o altar com pedras. Depois pegam a lenha que já veio cortadinha, preparam em cima do altar, pegam a pedra para tirar fogo. O cutelo já está ali ao lado.
Vocês viram os olhos do menino Jesus nas cenas que a Canção Nova apresentou antes do Natal e no Natal? O nosso menino, o Thales, aqueles olhos muito grandes, muito arregalados, muito expressivos. Foi com olhos assim que Isaac olhou para o seu pai, olhou para o altar, olhou para a lenha, olhou para o cutelo e entendeu tudo. A vítima era ele. Ele não diz uma palavra, mas era o seu Deus. E ele aceita. Ele aceita. Nem é preciso Abraão colocar em cima, não, ele sobe. É esperto. Subiu pelas pedras em cima do altar. Imagina essa cena. O menino subindo sobre o altar. Ele se põe sobre a lenha e põe os seus braços e as suas mãos para Abraão amarrar, como era costume. E Abraão chega a amarrar com cordas as mãos do seu filho, porque embora Isaac houvesse aceitado, ele mesmo tem receio de na hora ele não ter coragem. Então ele dá os braços para serem amarrados. Abraão, na última emoção, vê o seu filho, se põe nas costas dele. Ele pega o cutelo, está pronto para desfechar o golpe, quando Deus se faz ouvir e Deus grita para ele: Abraão, Abraão, para. Agora eu sei que tu me amas, tu acreditas em mim e não me negaste nada, nem mesmo o teu filho, nem mesmo o teu filho, o teu único. Eis que as minhas promessas hão de se cumprir. E naquela hora, tanto Abraão como Isaac vêm, preso nos espinheiros, um cordeiro. Lá estava um cordeiro, branquinho, novo, na idade correta de um cordeiro ser imolado. Abraão desamarra o seu filho, Isaac desce de cima do altar, ele mesmo vai, ele pega o cordeiro. Você pode imaginar essa cena de Isaac abraçando o cordeiro que devia ser ele. Ele traz o cordeiro, ele e o pai imolam, colocam no altar, o cordeiro é imolado. Mas tanto no coração de Isaac, como no coração de Abraão, ficou aquela pergunta que Isaac fez: onde está o cordeiro? Porque os dois entenderam que na verdade era preciso que um filho fosse sacrificado. Deus substitui na hora, porque Abraão precisava de uma descendência, mas na verdade era um filho que precisava ser imolado para a salvação de todos os irmãos. Abraão levou seu filho até o altar. Isaac subiu até sobre o altar, mas Deus ainda não quis o sacrifício dele. Deus o substituiu com um cordeiro. E gente, aquela pergunta ficou durante todo o Antigo Testamento. Vieram os patriarcas, veio Moisés, vieram os profetas. Quando chega Isaías, Isaías dá uma grande explicação, mostrando que aquele cordeiro que eles perguntavam: onde está o cordeiro? Quem é esse cordeiro? Ele diz que esse cordeiro era o filho sofredor, era o servo sofredor, que daria a sua vida, que seria ele imolado, que ele seria estraçalhado, o seu corpo ficaria desfigurado, o seu rosto ficaria sem feições, como aqueles diante dos quais a gente não tem a coragem de olhar, tão hediondo está. Então cobre os olhos com o braço para não ver. E os profetas ficam esperando.
até chegar João o Batista. E nós chegamos ao Evangelho de hoje. Quando Jesus passa, João arregala os olhos. E veja, ele já conhecia Jesus, porque Jesus era seu primo. Jesus já tinha sido batizado por João no Jordão. Então, na verdade, João já está sabendo de tudo. Mas uma coisa que o Pai revela a João naquele momento, é por isso que João fixa os olhos em Jesus, e daí o próprio Espírito Santo põe as palavras nos lábios de João. Ele aponta o dedo e diz: este é o Cordeiro, este é o Cordeiro, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é a mim, é a Ele que vocês precisam seguir. E foi tão forte que os discípulos de João ficaram atordoados, porque eles seguiram João até aquele momento, mas agora João está dizendo, ele é o Cordeiro. Gente, para o povo judeu aquilo era fortíssimo. Durante todo o Antigo Testamento, eles ficaram esperando desde Isaac. Quem era o Cordeiro? Quem era o Cordeiro? Quando é que chegaria o Cordeiro? Como é que eles reconheceriam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, capaz de tirar o pecado do mundo? E agora João está apontando, é Ele, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é que vai ser imolado. Isaac não foi, nenhum de nós adiantaria sermos imolados, era preciso que Ele é que fosse imolado. Ele que não é apenas filho do homem, Ele é também o Filho de Deus, e que se fez filho do homem, Ele está aqui, para ser imolado, para ser sacrificado, para tirar o pecado do mundo. E você sabe tudo aquilo que Jesus fez, você sabe da beleza que Jesus fez, e você sabe o que se passou no coração do Pai. Agora, ouvindo a história de Abraão, você pode calcular o que aconteceu no coração do Pai, porque em geral quando nós olhamos para o crucifixo, nós pensamos em Jesus. Quando nós meditamos nas dores de Jesus, nós pensamos nele, mas nós dificilmente pensamos no que se passou no coração do Pai, porque o Pai é Pai. Talvez a gente pense que o Pai queria ver sangue, que o Pai queria ver morte. Não, o Pai é Pai, Deus é de amor, Deus é de vida e não de morte. O Pai não quereria ter que ver sangue, o Pai não quereria ter que ver morte. Por que é que o Pai aceita que o seu filho seja sacrificado numa cruz, pelos próprios homens que ele precisa salvar? O Pai aceita, porque era o único jeito de salvar os seus filhos, os irmãos do seu filho Jesus. É só por isso que o Pai aceita, é só por isso que o Pai aceita. Você pode imaginar a dor do coração do Pai. Eu não sei se a dor foi maior do Filho de Jesus, ou se a dor foi a dor do Pai. O Filho sofreu também na carne, sofreu nos seus membros, mas o Pai sofreu no coração, sofreu na alma, sofreu no espírito. Você pode imaginar todo o sofrimento do Pai para a minha salvação, para a sua salvação. Nós vimos na leitura do meio, na segunda leitura de hoje, São Paulo dizendo, alguém pagou o preço do vosso resgate. Vós valeis muito, valeis um preço preciosíssimo, o preço do sangue do Cordeiro que foi imolado por vós. Deixa eu dizer hoje para você, você vale um preço muito alto. O que o Pai não aceitou de Isaac, aceitou do seu filho. O que o Pai não aceitou de Abraão, o Pai aceitou de si, do seu coração, a dor de ver o seu filho sacrificado daquela forma na cruz. Esse foi o preço do seu resgate. Gente, nós não podemos jogar irresponsavelmente a nossa vocação.
Você não pode jogar irresponsavelmente a sua salvação. Não pode. Porque você podia até dizer, não, a minha salvação é minha, eu vou para onde eu quero, eu vou para o céu, eu vou para o inferno do jeito que eu quiser. Se eu for para o inferno, vontade minha, mentira. Você não tem o direito de ir para o inferno, não tem. Você não tem o direito de continuar no pecado, não tem. Você não tem o direito de servir ao pecado e, portanto, servir ao mundo e servir ao demônio, não tem, porque alguém resgatou você, e resgatou você ao preço do próprio sangue. Alguém resgatou você ao preço da sua própria vida. Você não tem mais o direito de servir ao pecado. Digo mais, você não tem o direito de ir para o inferno. Você só tem o direito de ir para o céu. Você só tem o direito de ser santo. Esse é o seu único direito. Direito que hoje você tem, porque alguém pagou o seu preço. E agora, pelo evangelho de hoje, quando João aponta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é a ele que vocês têm que seguir. Tiago e João, o primeiro é certo que é Tiago. Aliás, André e Tiago. O primeiro é certo que é André. O segundo, tudo indica que era João. Acompanham Jesus. Mas logo em seguida, André, antes de falar com qualquer outro, vai falar com seu irmão Simão, que não era fácil, e diz: nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele de quem falaram os profetas, aquele de quem João falou, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o que tira o pecado do mundo. E André leva Simão até Jesus, e você viu a cena. Jesus fixa os olhos em Simão e diz: tu és Simão. Simão, você sabe o que quer dizer caniço, agitado pelo vento? Daqui para frente serás Quefas, que quer dizer pedra. Tu serás rochedo, tu serás rocha firme. E depois Jesus vai dizer: porque sobre esta pedra que és tu, Simão, eu edificarei a minha igreja. Veja a quem André segue, a quem João segue, a quem Simão, depois Pedro segue, a quem Filipe vai seguir, a quem cada um deles vai seguir. Mateus, Tiago, não era um qualquer. Eles seguiram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, nem simplesmente seguiram o Messias, nem simplesmente seguiram o Salvador, nem simplesmente seguiram o Filho de Deus, não, eles seguiram o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Cordeiro já está indicando que foi imolado, que deu a vida, que deu o sangue. É para isso que você é chamado, para seguir o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por quê? Pela mesma causa pela qual Deus quis que Abraão imolasse o seu filho, pela mesma causa pela qual Deus quis que Isaac desse a sua vida, pela mesma causa pela qual o pai aceitou, o pai quis que o seu filho viesse, se fizesse homem, fosse até a cruz e morresse imolado, pela mesma causa que você dê a vida pelos seus irmãos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se trata simplesmente de seguir uma vocação. Se trata de seguir a vocação de dar a vida. Volta para trás, volta lá no começo. Porque para Jesus, o Pai quis a vida, o Pai quis o sangue, o Pai quis a morte, o Pai quis, aceitou. Lá no começo de Isaac, não. O Pai só fez Isaac chegar em cima do altar. O que o Pai está pedindo é a sua vida. Seja qual for a sua vocação. Depois vem a vocação de seguir Jesus no sacerdócio. Depois.
A primeira vocação, o primeiro chamado é dar a vida. E dar a vida para a salvação dos irmãos. E dar a vida quer dizer gastar a vida. É ir até o fim, sem medo, igualzinho Isaac. Ele mesmo sobe sobre o altar de pedra, ele mesmo se põe sobre a lenha, ele mesmo apresenta ao Pai as suas mãos para serem amarrados. O Pai está chamando você literalmente para dar a vida. Por isso que eu disse, não fique com medo, porque está chamando a todos. Só que depois existe a maneira de seguir a vocação. Quem é chamado ao sacerdócio não é para ter a dignidade de sacerdote, não, é para dar a vida. Quem é chamado à vida religiosa, a vida enclausurada, como as nossas irmãs clarissas, como as carmelitas, como tantas outras vocações de contemplação. Quem é chamado para outro tipo de congregação ativa, quem é chamado para uma comunidade de vida consagrada, e hoje temos muitas no Brasil, graças a Deus. Esta é a segunda coisa. A primeira coisa é dar a vida. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante. Muitíssimos são chamados como Abraão e Sara a darem a vida no matrimônio, no casamento. E veja, se há uma vida onde é preciso dar a vida, onde é preciso dar o sangue, onde é preciso se gastar até o fim, é o matrimônio. É por isso que muita gente para no caminho, é por isso que muita gente arrepia caminho e volta atrás, por isso que muita gente acaba se largando, se deixando, partindo para o divórcio, porque foram buscar a sua felicidade, porque foram buscar o seu bem-estar, porque foram buscar o seu prazer, porque foram buscar um marido, porque foram buscar uma mulher, e não estavam dispostos a dar a vida. Porque veja, se há uma vocação para a qual é preciso dar a vida, é o casamento, é o matrimônio. Eu sei que é muito bonito para você que é menina, estar sonhando com aquele que Deus já destinou a você, e é justo que você sonhe, porque Abraão sonhou também com a promessa que Deus lhe fazia. Mas saiba, minha filha, que esse chamado é um chamado para dar a vida. Dar a vida pelo seu marido, pelos seus filhos, depois pelos seus netos, e dar a vida por muita gente como mãe de família. Você sabe que até mesmo o seu corpo vai se gastar. Com todo respeito, é só ver o corpo hoje da sua mãe, da sua avó, que não é mais aquele corpo bonito, esbelto, quando a sua mãe também tinha a sua idade, e tinha a sua beleza, e talvez era bem mais bonita do que você. Mas ela gastou-se literalmente por você, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos que são os netos dela. Verdade ou não é? Com os rapazes é a mesma coisa. Você não está apenas em busca de uma mulher, você está sendo chamado para dar a vida. E todos nós, casados e solteiros, consagrados numa congregação ou numa comunidade, seguindo ao Senhor no sacerdócio, todos nós somos chamados a dar a vida pelos nossos irmãos, gastarmos. Gente, a minha maneira de me gastar é esta, é sendo o que eu sou, é sendo padre como eu sou, é estando na Canção Nova. Eu repito várias vezes esta mesma cena, e eu acho que eu não vou me cansar de repetir isto. Está aqui essa vela, ela já está gastadinha, coitadinha dela. Tem muita lágrima ainda para cair, muita. Ela vai se gastando até o fim. Como meu pai Dom Bosco, que não morreu de nenhuma doença, o próprio médico atestou que ele gastou todas as suas energias, ele não tinha mais energia para se gastar. E agora em 1981, quando se abriu o túmulo de Santo Antônio, também os irmãos franciscanos perguntavam: do que foi que Antônio morreu? Porque Antônio morreu com 36 anos.
Será que ele se descuidou da saúde? Será que os irmãos franciscanos daquela época não tiveram cabeça e não cuidaram da saúde dele? Ele, um santo, um sábio, como ele foi, doutor da igreja, ter morrido com 36 anos. De que é que Antônio morreu? Perguntavam os franciscanos. Exames que hoje existem, que naquele tempo não existiam, exames dos ossos, mostraram que também Antônio, como meu pai Dom Bosco, não morreu de nenhuma doença. Antônio gastou-se totalmente. Ele gastou todas as suas energias. Não apenas Antônio tinha calo ósseo nos joelhos, não era calo fora do joelho, não, era calo ósseo no osso, nos ossos dos joelhos. Antônio se gastou totalmente. Meu filho, minha filha, esta é a sua vocação. Esse é o seu chamado. E depois, dedicar-se a Deus no sacerdócio, na vocação religiosa, numa consagração, no matrimônio. Depois, onde é que você vai se gastar? Até eu digo, se você pensa que a sua vida vai ser um mar de rosas, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque seja qual for a sua vocação, você é chamada ao casamento, você é chamado ao casamento, não se iluda, não é só na vocação de Clarissa ou de Carmelita, também na vocação ao sacerdócio, você é chamado, você é chamada a dar a vida, a gastar a sua vida até o fim, para a salvação daquele com quem Deus casou você e todos os filhos e todos os netos e todos aqueles com os quais você se ligar com laços de sangue. Não se iluda, senão você vai se frustrar, vai se decepcionar. Mas que bonito, quando a gente está disposto a dar a vida, todo o resto é vantagem, todo o resto é lucro. Você já estava disposto, como Isaac, a dar a vida? Você chegou a subir no altar, subiu em cima da lenha. Então, tudo que vier a mais é lucro. Deus vai nos dar alegrias? Vai. Não resta dúvida. Eu estou gastando a minha vida, preciso gastar mais ainda. De quando em quando Deus me dá uns diazinhos para eu descansar um pouco, para poder retomar com mais afinco. Tenho que me gastar muito mais. Deus me dá alegrias, Deus me dá grandes alegrias. Uma alegria foi hoje entrar para essa missa com todos esses padres, com todos esses seminaristas que estão aqui. Deixa eu dizer, obrigado, mas tem todos os outros consagrados que vocês conhecem e conheceram nas barracas, que são igualmente consagrados, que são igualmente chamados a dar a vida, a dar a vida, a dar a vida, e é preciso dar a vida. Estão vendo a beleza dessas meninas traduzirem? Inclusive ela não me larga, eu viro para lá, ela vai atrás, e veja justamente a efusão, o entusiasmo com que ela faz isso. Mas isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Qual é a sua maneira de dar a vida? A maneira delas é dar a vida assim, se gastar assim. E eu estou dizendo para elas, não é só fazer uma tradução, é dar a vida pelos 8 milhões de irmãos nossos que não ouvem, mas que têm o direito de serem evangelizados, que são filhos e filhas de Deus. São 8 milhões no Brasil. Eles precisam ser evangelizados, eles precisam dar a vida, eles precisam dar a vida. Qual é a maneira que Deus escolheu para você dar a vida?
no seu casamento? Quais são as pessoas que dependem de você para serem salvas? Quais são as pessoas? Existe aquela historinha, eu não sou muito bom para contar historinha, mas em todo caso, a galinha e o porquinho resolveram naquele dia tomar um café juntos. E foram buscar uma lanchonete, uma boa lanchonete, né? Não como a nossa aqui, uma lanchonete mesmo, né? E quando chegaram lá, pediram o cardápio e viram que para café da manhã tinha ovos estrelados com bacon. A galinha fez o maior fuá, né? A galinha começou a cacarejar e tal, que o prato era ovos estalados com bacon. Mas o porquinho ficou triste, abaixou a cabeça. E a galinha, vamos lá, porquinho, vamos lá, tomar esse café gostoso. Eu vou comer bacon e você vai tomar ovos. E o porquinho ficou lá de cabeça baixa. E a galinha ficou pensando, por que o porquinho está tão triste assim? Provocou, até que o porquinho falou e disse, para você dar o ovo, é muito fácil. É apenas uma questão de esforço. Depois você faz a maior festa, e já deu o ovo. Mas para eu dar o bacon, eu tenho que dar a vida. Gente, Deus está procurando, desculpe a expressão, não galinhas que deem simplesmente o ovo e façam a maior festa. Deus está procurando homens e mulheres, rapazes e moças dispostos a dar a vida, a dar a vida, a dar a vida. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. É o da porta estreita, é dar a vida. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Vai ficando em pé e reza isso. Alguém chama, Ele me ama é por amor que Ele está chamando você. e me conduz e me quer De feliz. verdade, Ele quer a sua felicidade. Ele fala, Você tem que dar a vida, mas você vai ser só feliz. escuto É a felicidade que Ele quer. para o mundo Mas a felicidade tem um preço. Dar a vida. e o que Ele me diz. Abra o seu braço e canta. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom
bom servir. Deixa eu falar olhando nos seus olhos. Ele quer uma resposta todo dia de você, meu filho, minha filha. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. Canta agora, de todo o coração. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Então, agora dê a sua resposta ao Senhor. Então você pode se recolher, você pode até mesmo fechar os olhos e vai respondendo agora você para o Senhor. Qual é a sua resposta? Qual a vocação? É um segundo ponto. O primeiro chamado é o chamado de dar a vida. Tudo mais é lucro. É no sacerdócio, é lucro. É no casamento, é lucro. É na vida religiosa, é lucro. É numa comunidade, é lucro. Porque o primeiro chamado é dar a vida. Vai falando com o Senhor. Vai dando você mesmo a resposta. A resposta é sua.